El Niño não é um fenômeno novo, e seu estudo evoluiu ao longo do tempo até os dias de hoje. Não se trata de uma corrente oceânica ou de um capricho único da natureza. El Niño é um evento cíclico, capaz de alterar o clima e muitos outros parâmetros em todo o mundo. Segundo especialistas, seguindo os sinais iniciais também relatados pelo sistema de monitoramento da missão Copérnicus, que se trata de um programa de observação da Terra desenvolvido pela Agência Espacial Europeia, que tem como objetivo monitorar nosso planeta, incluindo informações sobre o clima, a vegetação, a qualidade do ar e da água, entre outros aspectos. Podemos agora dizer que El Niño está retornando, e é provável que seja um grande retorno, porque suas perturbações podem se combinar com as mudanças climáticas em curso. O medo, em particular, é que um evento El Niño muito forte em 2024 possa tornar este ano o mais quente já registrado em nosso planeta. Nós somos o Astro Geeks. Se você é apaixonado por astronomia ou apenas um curioso em busca das maravilhas do universo, este é o lugar ideal para você. Inscreva-se no canal para não perder nenhum de nossos vídeos e nos ajude dando um like no vídeo. Isso é muito importante para o início de nosso projeto. Juntos vamos desbravar os confins do universo. El Niño é um fenômeno climático que ocorre a cada poucos anos no Oceano Pacífico. Ele é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais ao largo da costa oeste da América do Sul, o que causa mudanças na circulação atmosférica e afeta o clima em muitas regiões do mundo. El Niño pode levar a secas, inundações, tempestades, incêndios e outros eventos climáticos extremos. Muitos anos atrás, esse fenômeno era menos violento, porque ocorria em um planeta com temperaturas mais baixas e ainda não deteriorado pela crise climática. Agora a história é diferente. Podemos esperar novos recordes de calor, embora seja difícil prever o que realmente acontecerá. Como El Niño se forma e quais são suas consequências? Para entender isso, primeiro precisamos conhecer as condições padrão do Oceano Pacífico. Em condições normais, os ventos alísios sopram de leste a oeste, empurrando as águas superficiais em direção à Ásia e à Austrália. Isso cria uma diferença de pressão entre os dois lados do oceano. Pressão mais alta no leste e pressão mais baixa no oeste. Essa diferença acaba fortalecendo os ventos alísios, que por sua vez empurram ainda mais água para o oeste. Isso cria uma corrente circular chamada de célula de Walker. A célula de Walker tem dois principais efeitos. Por um lado, ela resfria as águas superficiais no leste, promovendo a ascensão de águas profundas ricas em nutrientes que sustentam a vida marinha e a pesca. Por outro lado, ela aquece as águas superficiais no oeste, criando uma massa de água quente chamada de piscina quente, que se estende da Indonésia às ilhas do Pacífico Central. Essa massa de água quente aquece o ar acima dela, criando nuvens e chuva. No entanto, de tempos em tempos, os ventos alísios enfraquecem ou mudam de direção, permitindo que a massa da água quente se desloque para leste. Isso marca o início do El Niño. El Niño perturba a célula de Walker, reduzindo a diferença de pressão entre os dois lados do oceano e enfraquecendo ainda mais os ventos alísios. A água quente se espalha em direção à América do Sul, suprimindo a ascensão das águas profundas e ricas em nutrientes, levando a uma diminuição da vida marinha e da pesca. Por exemplo, El Niño pode levar a invernos mais amenos na América do Norte e na Europa, mas também a mais tempestades na Califórnia e no Golfo do México. Além disso, o El Niño pode afetar a produção agrícola, a saúde humana, a biodiversidade e as economias de muitos países. O Oceano Pacífico tropical é tão vasto que um aumento de temperatura superficial de apenas 1 ou 2 graus é mais do que o suficiente para perturbar o clima global. Um oceano ligeiramente mais quente evapora mais água, aquecendo a atmosfera e alimentando tempestades tropicais. O movimento convectivo, que é uma forma de transferência de calor, então transporta essa energia adicional para regiões mais frias ao norte e ao sul, dos dois lados do Equador. A rotação da Terra também espalha essa energia para leste. E o resultado disso é uma redistribuição generalizada de calor
e umidade. Em terminologia climática, o El Niño é um excelente exemplo de teleconexão dos sistemas climáticos globais. A corrente quente do El Niño geralmente dura de 9 a 12 meses, mas não é incomum que seu ciclo de atividade persista por até 18 meses. Normalmente atinge o pico entre dezembro e fevereiro, mas pode ocorrer a qualquer momento do ano. El Niño recebeu esse nome no século XIX. Naquela época, pescadores no norte do Peru notaram que quase todos os anos, perto do final de dezembro, perto do Natal, havia um aumento na temperatura da água do mar. Eles atribuíram esse aquecimento à chegada de uma corrente oceânica quente, que chamaram de corrente El Niño, em referência ao menino Jesus. Para eles, se trata de uma questão de sobrevivência econômica. Os vastos cardumes de anchova de que depende a sua subsistência preferem águas mais frias e desaparecem quando El Niño chega. No entanto, devemos ter cuidado e entender que El Niño não é um evento isolado, mas parte de um ciclo natural chamado ENSO, El Niño Southern Oscillation, que alterna entre as fases de aquecimento, El Niño, e resfriamento, Laninha, do Oceano Pacífico. Laninha é o oposto do El Niño. Ocorre quando os ventos alísios são mais fortes do que o normal, empurrando mais água fria para leste e mais água quente para oeste. Portanto, o El Niño é de fato um fenômeno complexo e fascinante, que nos mostra como o clima resulta de um delicado equilíbrio entre o oceano e a atmosfera, e como variações de uma parte do mundo podem ter repercussões em outra. El Niño também nos desafia a entender melhor os mecanismos que regulam o clima e a prever suas mudanças futuras, para que possamos nos adaptar e mitigar seus impactos negativos. Agora você pode estar se perguntando, mas o que eu tenho a ver com isso? Como isso me afeta? A razão é simples. Segundo centenas de especialistas, em 2024, o mundo poderá testemunhar um evento climático sem precedentes, que poderá ter consequências catastróficas para o clima e a vida na Terra. De acordo com as últimas previsões, 2023 e, especialmente, 2024 poderão ver um evento El Niño muito forte, potencialmente estabelecendo um recorde de temperaturas médias globais e aproximando o planeta mais do que nunca de um nível de aquecimento que cientistas alertam que poderia ser prejudicial para a vida na Terra. De acordo com algumas estimativas, 2024 poderá ser o primeiro ano em que a temperatura global ultrapassará 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, um limite considerado crítico para evitar os impactos mais graves das mudanças climáticas. Isso significa que o mundo poderá experimentar efeitos irreversíveis, como o derretimento do gelo polar, a elevação do nível do mar, a acidificação dos oceanos, a perda de biodiversidade, o aumento de doenças infecciosas e a redução de segurança alimentar. Além disso, o forte evento El Niño poderá alterar padrões climáticos de longo prazo, mudando a distribuição de energia entre os trópicos e as regiões polares, influenciando a circulação termoalina dos oceanos e modificando os ciclos biogeoquímicos do carbono, nitrogênio e água. Esses efeitos podem ter repercussões na biodiversidade, na agricultura, na saúde humana e na segurança global. As consequências catastróficas de ultrapassar o limite de 1,5 graus Celsius são numerosas e interconectadas. Alguns dos principais são o derretimento do gelo polar e das geleiras de alta altitude, resultando na elevação do mar e na perda de habitat de muitas espécies animais e vegetais. Estima-se que com o aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius, o nível do mar poderá subir cerca de 0,4 metros até 2100, enquanto um aumento de 2 graus Celsius resultaria em uma elevação de 0,6 metros. Isso colocaria populações costeiras e infraestruturas em risco, expostas a fenômenos como erosão, intrusão salina, inundações e tempestades. A acidificação dos oceanos ocorre quando o dióxido de carbono absorvido pela água forma ácido carbônico, diminuindo o pH do oceano. Esse processo prejudica organismos marinhos que formam conchas ou esqueletos de carbonato de cálcio, como corais, moluscos e crustáceos. A perda de biodiversidade terrestre e aquática ocorre quando as espécies não conseguem se adaptar às mudanças climáticas e perdem seus habitats ou fontes de alimento. Com o aumento de temperatura de 1,5 graus,
6% dos insetos, 8% das plantas e 4% dos vertebrados podem perder mais de metade da sua faixa climática até 2100. Com o aumento de 2%, esses percentuais subiriam para 18%, 16% e 8%, respectivamente. A redução da segurança alimentar ocorre quando as mudanças climáticas reduzem a disponibilidade e a qualidade dos alimentos, afetando diretamente as safras e o gado, bem como indiretamente as cadeias de suprimento e distribuição. Com o aumento de temperatura de 1,5 graus, a produção global de trigo poderá diminuir em 2%, enquanto um aumento de 2 graus poderia levar a uma diminuição de 7%. Da mesma forma, a produção global de milho poderá diminuir 7% com o aumento de temperatura de 1,5 graus e 12% com o aumento de 2 graus. Isso colocaria em risco a segurança alimentar e nutricional de milhares de pessoas. Outra consequência sombria de um El Niño particularmente forte é o aumento de doenças. À medida que as temperaturas aumentam, os vírus se reproduzem de uma forma mais acelerada em hospedeiros como mosquitos. Mosquitos também picam com mais frequência no calor. Chuvas intensas criam mais locais de reprodução para insetos, assim como a seca, quando as pessoas armazenam mais águas em recipientes acessíveis. Pesquisas realizadas pela Organização Mundial da Saúde descobriram que condições de seca associadas ao El Niño ao longo de 2 décadas aumentaram os casos de malária na Colômbia e na Venezuela em mais de 1/3. Esses são apenas alguns exemplos das consequências catastróficas que podem resultar à ultrapassagem do limite de aquecimento global de 1,5 graus Celsius em 2024. São cenários que não podemos nos dar ao luxo de enfrentar, nem ambientalmente, nem social ou economicamente. Portanto, é urgente tomar medidas agora para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e limitar o aquecimento global ao nível máximo de 1,5 graus Celsius. Somente assim poderemos proteger o nosso planeta e nosso futuro. E como podemos lidar com o El Niño? O El Niño é um fenômeno natural que não podemos prevenir ou controlar. No entanto, podemos tentar monitorar seu desenvolvimento e nos preparar para seus efeitos, tanto individualmente quanto coletivamente. Para monitorar o El Niño, podemos usar várias ferramentas de observação e previsão, como satélites, boias oceânicas, modelos climáticos e indicadores estatísticos. Essas ferramentas nos permitem acompanhar a evolução das condições oceânicas e atmosféricas e antecipar os impactos do El Niño em diferentes regiões do mundo. Para nos prepararmos para seus efeitos, podemos adotar várias medidas de adaptação e mitigação, como gestão de recursos hídricos, proteção de culturas e criação de gado, proteção de doenças e desastres, cooperação internacional e assistência humanitária. Essas medidas nos permitem reduzir a vulnerabilidade de populações e ecossistemas aos efeitos negativos do El Niño e aproveitar as oportunidades positivas que ele pode nos oferecer. No entanto, essas ações não serão suficientes se não abordarmos as causas subjacentes das mudanças climáticas que tornam o El Niño mais frequente e mais intenso. Para fazer isso, devemos reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover o desenvolvimento sustentável e resiliente. Somente assim podemos evitar que eventos como o El Niño se tornem cada vez mais perigosos para o futuro do planeta e da humanidade. Independente de como tudo isso se desenrole, uma coisa é certa: enfrentaremos temperaturas extremas já no ano que vem. Para essas, infelizmente, já não temos mais o que fazer. Se você aprendeu algo novo nesse vídeo, não se esqueça de apoiar o nosso canal. Clique no botão de inscrição abaixo para se juntar à nossa comunidade de entusiastas da astronomia e para não perder nenhum dos nossos vídeos. E é claro, se você gostou desse vídeo e das informações que compartilhamos, deixe o seu like, pois isso realmente nos ajuda a continuar trazendo conteúdo interessante e intrigante como este. Obrigado por se juntar a nós aqui no AstroGeeks. Juntos vamos continuar explorando as maravilhas do universo. Até a próxima, pessoal, e não se esqueçam, mantenham sempre os olhos no céu.